Oi, eu sou a Fran e hoje eu vim falar sobre o mundo de Lore, Criaturas Estranhas. Bom, eu recebi esse livrinho aqui em parceria com a Darkside e ele tá incrível. Vamos ver mais um pouquinho como ele tá por dentro. Esse livro foi feito a partir de um podcast e ele já virou também até série. Além de virar esse livro, virou série. Aqui na lateral a gente pode ver que tem um númerozinho 1 aqui, então quer dizer que vai ter mais continuações. Porque pelo podcast dá pra gente ver que tem muitas histórias. O livro tá em capa dura, né? A lateral aqui toda vermelha. E por dentro também ele tá super lindo, cheio de ilustrações. No início aqui de uma história tem uma imagenzinha aqui a ver com o tema da história que vai ser tratada. A numeração das páginas está aqui do lado, que é bem diferente comumente aqui embaixo, né? E como ele é baseado em fatos reais, aqui no final a gente tem toda a bibliografia. Esse livrinho aqui, eu me senti igual naqueles filmes, sabe? Onde a gente fica numa floresta e fica uma turma ao redor de uma fogueira e contando aquelas velhas histórias de terror. Só que aqui, além do autor contar pra gente essas histórias baseadas em fatos reais, essas histórias que aconteceram, ele vai incrementar um pouquinho a mais, porque ele vai dar o contexto histórico de quando aconteceu essas histórias e vai apresentar fatos que vai fazer você pensar se realmente foi real ou se foram histórias meio fantasiosas ou só crendices populares. Bom, é como o autor diz aqui, ele fala que às vezes para a gente explicar nossa existência, a gente precisa criar coisas fantasiosas para a gente explicar aquilo que a gente não conhece. E uma dessas explicações aqui, a gente vai ver que quando a pessoa muda de comportamento assim de repente, a gente vai ver que são, na verdade, as fadas que tomam o lugar da pessoa e levam a pessoa pro mundo delas e tomam o lugar dela. E a gente vai ver as maneiras bizarras de desfazer essa troca. Tem uma história também bem bacana falando sobre maldições, que tem até uma história que fala que a Segunda Guerra Mundial aconteceu foi por causa de uma maldição. Eles foram mexer num túmulo que causou toda essa guerra, toda essa confusão que teve aí na Segunda Guerra Mundial, e que inclusive só quando eles devolveram o crânio lá que eles tinham pegado, que de repente acabou, coincidência ou não, acabou a guerra. Além disso, a gente vai ver fantasmas que mandam recados, a gente vai ver bruxas, lobisomens, homenzinhos pequenos, seres de outro planeta ou seres de outros mundos. A gente vai ver histórias que são muito populares hoje em dia, que também resultou vários filmes, e histórias que não são tão conhecidas, pelo menos não são tão conhecidas na nossa cultura. Bom, eu achei super interessante esse livro. A gente tem tipo uma aula de história macabra, mas é uma aula de história. São histórias reais que nos assombram até hoje. Esse medo do desconhecido, medo do escuro, medo daquilo que a gente não conhece ou daquilo que a gente não consegue explicar. E esse medo todo, ele nos fascina até hoje, tanto que a gente faz filmes, livros. O medo também às vezes pode paralisar a gente e muitas vezes esse medo pode fazer a gente cometer atos impensáveis que a gente não faria em situações normais. Bom, então é isso, pessoal. Essa é a minha dica de leitura para vocês. Você que adora uma história de terror, uma história macabra, principalmente uma história baseada em fatos reais, esse livro é super indicado para você. Tem um podcast também, só que tá em inglês. Vou deixar aqui embaixo o link para você ver também, se você quiser ouvir. E a série tem no Amazon Prime e a série também tá bem legal. Eu comecei a assistir e tá bem fiel ao livro aqui. Bom, então é isso, pessoal. Me conta aqui embaixo se você já leu esse livro ou se agora ficou curioso para ler. E até a próxima!